Atos capítulo 4, versículo 11 ao 12, diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Aqui vemos aqui no livro de Atos, que o versículo ele deixa bem claro e sucinto que a Pedro ele fala diante das autoridades que em nenhum outro nome há salvação. Vemos aqui nesse texto que eles estão diante do Sinédrio, diante daqueles que tinham aliado o sumo sacerdote, como Anás e Caifás, e eles foram levados para ser interrogados. Já havia passado a noite preso, porque no dia posterior eles iam ser julgados, interrogados, mas como já estava tarde, deixaram eles para outro dia. Mas para nós entendermos o contexto, porque eles chegaram aqui para ser interrogados, para ser questionados, há um motivo. Sabendo que no capítulo 1 eles estavam debaixo da promessa que Jesus já havia feito e falado depois que ele havia ressuscitado, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revertido. O revertimento vem de cima para baixo. Jesus falou ficar em Jerusalém. É quando fala que eles estavam unânimes em oração. No capítulo 2 fala que quando eles estavam reunidos, entra um som como de um vento veemente. Sabe o que eu fico imaginando? Aquelas pessoas que estavam perseverando por lá de dentro a ouvir aquele som. Talvez alguém pensou: que barulho é esse que está vindo da festa do Pentecostes lá fora? Que barulho é esse que está acontecendo lá de fora? Porque as portas estavam trancadas. Até que imagino eu que algum querido seja cheio do Espírito Santo começa agora a falar em mistério, em línguas. A Bíblia fala: repartiram como de fogo. Até que o segundo, o terceiro, até todos começam a ser cheios do Espírito Santo. E é naquela festa de Pentecostes, no capítulo 2, que quando agora sai notório, acredito que ele sai, muitos veem, quando alguns perguntam e questionam, uma hora dessa já estão todos embriagados. E Pedro fala: varões galileus, não estamos embriagados, até para que se cumpra aquela promessa de Joel, que nos últimos dias acontecerão, que os vossos velhos terão sonho, que os vossos jovens profetizarão. Queridos, eles ficaram com nós ouvimos na nossa língua, no nosso idioma. Deus estava agora dando um idioma para aqueles discípulos, para evangelizar, porque afinal naquela feira de Pentecostes havia pessoas de muitas regiões. E Deus, Jesus falou para eles: vocês vão ser as minhas testemunhas. Aleluia! Na Judéia até aos confins da terra. Aleluia! Se você for analisar essa palavra, você minha testemunha no original do grego quer dizer mártir. Mártir também quer dizer o quê? Morrer por Cristo. Morrer por uma causa. Jesus estava falando para eles que agora existia uma ferramenta poderosa que era o Espírito Santo. E Pedro, como toma a palavra, ele prega, começa a ministrar, a falar daquele Cristo, que muitos dos que estavam ali foram mesmo que estavam naquela multidão gritando: crucifiquem, crucifiquem. E quando aquelas pessoas olham para si mesmo, olha agora o que nós devemos fazer. E Pedro fala: arrependam-se e seja cada um batizado. Aleluia! Vai para aquele momento para as 3.000 almas, ele desce ao batismo, as águas batem mais. No capítulo 3, que vamos ver agora aqui, Pedro e João, por volta das 3 horas da tarde, eles sobram o tempo para orar. Havia 3 horas de oração, às 9 da manhã, às 3 da tarde, e a tardezinha quase escurecendo. E eles estão subindo agora na parte das 3 horas da tarde. E aí, quando eles vão subindo no templo, fala que era colocado ali um homem coxo, que ele nasceu coxo desde o ventre da sua mãe. E ele era colocado ali com um motivo que era pedir esmola. E eu fiquei meditando, sabe por quê? Porque no capítulo 2 vai falar que muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos discípulos. Ou seja, era notório o que estava acontecendo. Mas aquele homem dava para ver com o outro que não sabia de nada, com aquele outro tempo de betista. Ao ponto de quando ele se encontra com Jesus, fala: tu quer ser curado? Se ele soubesse que era Jesus, ele fala: claro que eu quero. Como aquele leproso que fala: Senhor, se tu quiser, pode me tornar limpo. Ele fala: eu quero, seja limpo. Aquele homem estava na porta do templo, chamada Formosa. Porque as pessoas entravam ali e a pessoa, quando ela vai pedir esmola, ela vai no nome, tem mais um movimento já para orar isso. É na lotérica, porta de supermercado. E aquele homem estava na porta chamada Formosa, uma porta bonita, onde as pessoas mais entravam, as pessoas costumavam a levar ofertas, dízimos, tesouros para o templo. E ele chega ali na porta da templo, vê aquele João subindo, e ele pede uma esmola. Ele fala: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. No capítulo 12, ele estava fazendo através do Espírito Santo. Sabe o que eu imagino? Mas que aquele homem ele estava desinformado, não sabia, dá para entender que nem era Pedro e João,
Porque ele soubesse que era um discípulo, sabia que através dele estavam acontecendo sinais e maravilhas. Ele ia clamar para ser curado, para poder andar. Para entender que ele não entende nada, o que eu entendo com isso, que a paralisia, ela impede nós de contemplar as maravilhas de Deus. Que a paralisia, não só física, mas espiritual, ela nos impede de também sermos cheios do Espírito Santo. A paralisia impediu aquele homem de contemplar o que aconteceu no Pentecostes. A paralisia impediu de saber quem era aqueles discípulos. A paralisia mantinha ele só pedindo esmola no mesmo lugar. Mas quando ele encontra alguém e fala, olha para nós. A minha fala escolheu um moleque lá, 14 anos, só com a cabeça baixa. Não podia olhar para cima. É quando Jesus está na sinagoga, senão chega lá no meio, expulso. Aquele espírito que estava nela. E agora ela podia olhar para o céu, não que não socorro. Salmo 121, olha com os olhos para os montes. Aleluia! Tem tudo que o inimigo quer, nos vê andar de cabeça baixa. É assim mesmo. Fala, olha para nós, para que ele esperou receber alguma coisa, mas ele olhando e a mão estendida. Ele fala, eu tenho um prato de ouro, a gente não tem isso, não, velho. Às vezes a conta está zerada, às vezes o bolso está vazio. Isso é a graça do Espírito Santo. Pai fiel. E a Bíblia fala, quando aquelas igrejas apocalipse, tu pensa que tu és pobre, mas tu és rica. Aleluia. E aí fala assim, ó, não temos parte nós que temos vestido em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te, anda. E a Bíblia fala que aquele homem começa a se levantar agora e ele vai para dentro do templo, porque ele podia só ficar lá de fora, naquele templo que tinha defeitos, sabemos que não podia nem entrar no templo. Havia as leis, ainda havia aquele que os líderes colocavam, baseado nas ideologias dele. Quem tinha defeito era considerado como pecador. É tanto que o discípulo chega até Jesus e fala assim, quem pecou? Porque eu observo, foi ele ou os pais dele? E aí quando chamam os pais dele, ele fala, olha, esse menino era cego, nasceu os pais deles com medo de ser tesourado, de não frequentar o templo. Você vê que ele podia que ele não podia. E agora ele se sentiu curado. Aleluia! Entra para dentro do templo, é aquele levantório, as pessoas conheciam quem era aquele homem. Mas tem um princípio de esmola. E através daquilo ali que ele começou agora, aquele conhecimento das pessoas se voltar para o discípulo, porque muitos pensaram que quando Jesus Cristo ele foi sepultado, acabou ali o mistério dele. Muitos pensaram que quando Cristo ele foi sepultado, ali ia acabar o nome de Jesus Cristo, ali ia afindar o nome de Jesus Cristo. Os próprios judeus diziam isso, olha, ele falou que ao terceiro dia ia ressuscitar, coloque guardas lá na porta do túmulo agora. E a Bíblia fala que quando o anjo removeu a pedra, aqueles soldados caíram no sono, foram lá e Jesus levantou, saiu do túmulo. E aí, quando eles foram lá ser subordinados, falou: conte lá para as pessoas, fala que vocês dormiram e roubaram o corpo. E não se preocupa não com os romanos, a gente dá o nosso jeito. Fala que naquele tempo foi a história que ficou contada, que o corpo foi roubado. Então você imagina muitas pessoas pensando que foi roubado, então não vai acontecer nada daquilo. Mas a Bíblia fala que com aquele milagre, Pedro e João falaram que em nome de Jesus Cristo, aleluia, a obra não tinha acabado não, a obra ainda não tinha chegado ao fim. É tanto que fala que estava ali. Os fariseus, os saduceus eram aqueles que não acreditavam em ressurreição. Mas agora estão falando que em nome de Jesus Cristo. O milagre acabou de acontecer em nome de Jesus Cristo. Foi por esse motivo que eles foram ser levados para ser interrogados. Porque fala que quando eles começam a pregar, a ministrar, que eles falam, olha, nós não podemos fazer isso aqui é no nome de Jesus Cristo. Fala, quase 5 mil almas se entregam a Jesus. Aleluia! Imaginando muitas pessoas no chão naquele tempo. As pessoas viam as maravilhas e viam as pregações. Mas quando eles falam aqui no nome de Jesus, Pedro já havia falado, é o nome daqueles que vocês mesmos crucificaram e mataram. Isso aqui é uma evidência de que ele está mais vivo do que nunca. Isso aqui é uma evidência que o nome dele ainda tem poder e tem autoridade. Queridos, aquele fala para aquele sumo sacerdote, olha, é em nome de Jesus Cristo, não há outro nome por a qual devemos ser salvos. Talvez Jesus falasse ser no nome de Abraão que nós vamos ser salvos, para as pessoas aceitarem. É no nome de Moisés, porque para você entender, eles vivia a risca sobre o adorar a lei. Era Abraão e Moisés.
Mas eles falaram no nome de Jesus Cristo Nazareno, não há outro meio pela qual o homem possa ser salvo. Há vários caminhos, vários atalhos, mas o céu é um só. No livro de João 14, 6, ele fala: eu sou o caminho. E ele ainda diz: mas ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muitos querem chegar ao Pai, mas não querem entregar a sua vida ao Cristo. E já estamos falando que é no nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, ele tem poder e tem autoridade. Vemos nesse próprio capítulo 13 que ele foi no nome de Jesus Cristo Nazareno, que aquele homem foi curado no nome de Jesus. Ele cura. É verdade. Aleluia! No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, o nome de Jesus, ele expulsa demônios. No nome de Jesus se faz maravilha. Alguns falam assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. Queridos, é no nome de Jesus Cristo. Porque esse nome ainda tem poder. Esse nome ainda tem toda a autoridade. Esse nome que ele está acima de todos os nomes é o nome de Jesus Cristo. Pensa aí. Se aqueles homens estavam pensando que Cristo estava morto, o discípulo, pelas evidências, pelos sinais, pela palavra, estava mostrando que ele estava mais vivo do que nunca. E eles ficaram maravilhados. Como pode esses homens não ter estudo, sem letrados, e não frequentaram, não ficaram no pé de Gamaliel, não ficaram no pé de um instrutor bem conhecido? Como pode ele ter tanto conhecimento? Tem uma passagem que fala lá que Jesus disse para os seus discípulos: olha, não se preocupe quando vocês forem levados para ser interrogados, porque naquela mesma hora o Espírito Santo vai falar por meio de nós. Aleluia, Deus. Ele agora está afirmando que é o nome de Jesus Cristo, aquele mesmo nome que ele negou outra hora 3 vezes. Aquele mesmo nome que ele negou 3 vezes, agora ele está falando: olha, é no nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele recebeu no capítulo 12, ele estava cheio até a tampa. Aleluia. Eu entendo aqui que o Espírito Santo, ele não dá força como deu para Sansão. É quando o Espírito descia aqui em Sansão, ele ficava forte. Sabe que tu pode retificar? Imagina que Sansão podia ser até mais magro do que ele, porque a força dele não estava no braço, não estava no buque. A Bíblia fala que era quando o Espírito vinha sobre ele, que ele ficava com a força sobrenatural. O Espírito Santo, ele não dá sabedoria como deu para Salomão. O Espírito Santo, ele não dá capacidade para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo, que ele nos consola no Salmo 46. O Espírito Santo, ele é aquele que tem nos dado força, às vezes quando não sabe nem o que falar. E ele apresenta a Deus com gemidos inexprimíveis, aleluia, diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Homens sem letrados, mas estava cheio do Espírito Santo. E a Deus fala assim: em nome de quem vocês fazem essas coisas? Porque para eles tinha que ter alguém assim: ó, eu faço se fosse aprendido em nome de um professor, Gamaliel, falando que estou pregando, ensinando em nome de Gamaliel. Para nós entendermos, eu estou pregando aqui em nome do pastor Paulo, porque foi o que me instruiu. É por isso que a mãe chegou para Jesus: em nome de quem tu faz essas coisas? A mesma pergunta estava sendo feita por discípulos: com que autoridade vocês fazem isso? Ou seja, em nome de quem? Vocês aprenderam com quem? Quem te deu autoridade? Quem te deu esse poder? Quem te deu essa ousadia? Eles falam: é em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia. É nós ministramos, que nós louvamos, que nós fazemos a obra, que nós pregamos, que sinais e maravilhas acontecem. Ainda é no nome dele, queridos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós até pregamos, mas não é o nome do pastor Edson, é o nome de Jesus. Sinais e maravilhas acontecem porque os dons estão distribuídos para a igreja, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se eu vou chegar em alguém processo e falar: sai aí em nome do pastor Everson. Enfermidade sai desse corpo em nome do pastor Everson. Não vai sair. Mas nós falamos assim: ó, enfermidade sai em nome do Senhor Jesus. Espírito maligno sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Obra contrária que foi feita, palavras contrárias, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos Deus, abençoa o nosso lar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa essa causa, nosso trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eis aí cada vida, meu Pai, faça a tua obra, meu Deus, conclua o teu querer em nome do Senhor Jesus
sabiam, os saduceus, por mais que eles acreditavam que não havia ressurreição após a morte. Tem pessoas que têm todas as evidências, mas preferem continuar não acreditando, se enganando a si mesmo. Tem pessoas que sabem que é a verdade, mas preferem viver uma mentira. Muitos para não confrontar a sua própria ideologia. Muitos com medo de dar o braço a torcer ou de se arrepender depois de muito que já falou, que já abriu a boca, fica envergonhado de mudar de ideia, mas o arrependimento que ainda é para todos. Jesus Cristo chamou, foi os arrependidos, chamou nós por arrependimento. Aleluia. Esse nome tem poder. Vamos fazer uso com sabedoria. Aleluia. Aleluia. Profetizamos dentro dos nossos lares em nome de Jesus Cristo. No nosso trabalho, em nome de Jesus Cristo, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse nome ainda tem todo o poder. Aleluia. Deus de Cristo, que Ele continue te abençoando, te fortalecendo. Isso que seria breve. Essa é a palavra para nós. Aleluia. Pois não é para Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo também está sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Então, sinta-se cheio do Espírito Santo. Amém. Coloca a mão com ousadia. Porque às vezes dizemos que somos cheios do Espírito Santo, mas ficamos com tanta receita. É verdade. Ficamos com aquela dúvida. Abre essa boca cheia de Deus. Abre a boca com ousadia. Aleluia. Coloca a mão no certo em nome de Jesus Cristo. Eu decreto em nome de Jesus Cristo. Enfermidade sai em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele é mais bom que Ele. Já é Ele que faz. Somos apenas instrumento. Aleluia. Temos espírito, mas em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sai espírito imundo. Como Pedro e João. Aleluia. O pastor falou aqui no templo. Paris estava cheio do Espírito Santo, mas ainda assim não foi por tempo orar. Aquilo que eu tenho que liberteza estava lá desde os 38 anos, uma enfermidade. É que eu falo, toma tua cama, toma teu leite e olha, está com tempo também. É esse homem que está na porta, lá e de fora. Depois que ele é curado, tem que pedir Jesus Cristo. Ele está curado de dentro, aleluia. Mas eu quero falar assim, não todo tempo eu fiz, mas Jesus nos chamou para vir do lado de dentro, aleluia. Ele não nos curou, não nos transformou para ficar do lado de fora, não, querido. Ele nos chamou para vir, aleluia.